Graça e paz, meus irmãos, estamos em mais uma EBD e o tema de hoje é permanecendo na videira. Nós vamos estudar João capítulo 15. O versículo-chave de hoje é: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, versículo 5. Quais são os objetivos dessa lição de hoje? Acompanhem comigo. A primeira delas, você deve sair daqui hoje compreendendo que somente em Cristo Jesus podemos gerar frutos. Também, você deve sair daqui hoje sabendo reconhecer que Jesus Cristo revela os propósitos do Pai para aqueles que são seus amigos. E por último, concluir que aqueles que são amigos de Cristo serão odiados pelo mundo, assim como ele foi odiado. Então, são esses três objetivos que, nessa manhã, você deve sair daqui hoje, compreendendo que somente em Jesus nós geramos frutos, reconhecer que Jesus Cristo revela os propósitos do Pai para aqueles que são seus amigos e concluir que aqueles que são amigos de Jesus vão ser inimigos do mundo. E aí, para a gente compreender o que estava acontecendo lá no capítulo 15 de João, a gente deve retornar um pouco aos capítulos anteriores. Vamos contextualizar o que estava acontecendo ali naquele momento para a gente conseguir compreender o capítulo 15 de João. A primeira coisa dela é que no capítulo 13 de João, Jesus está com os seus discípulos ali no momento da ceia. E aí é interessante a gente perceber que esse momento da ceia é um momento também que Jesus acaba ali tirando a sua capa, pegando uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso no capítulo 13. É interessante também perceber que nesse momento Judas estava lá também. E Jesus começa a revelar algumas coisas para os discípulos, como a traição de Judas, a negação de Pedro, ao mesmo tempo que ele começa também a instruí-los e fortalecê-los. E a gente acabou de ver na última aula, João capítulo 14, que ele fala: olha, vocês farão obras maiores que eu. E aí no capítulo 14, termina com Jesus prometendo o Espírito Santo. E é interessante a gente perceber que no momento que Jesus começa a instruí-los, começa a fortalecê-los, nesse momento a gente vê que Judas já não estava mais entre eles, estava somente Jesus e os 11 discípulos. É importante também a gente perceber isso. E aí no capítulo 14, como eu acabei de falar, Jesus promete o Espírito Santo. E um versículo que me chama a atenção, no capítulo 14, e eu queria compartilhar com vocês, é o versículo 23, que ele fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós, Então, olha só ele falando: meu Pai o amará, nós viremos. Deus, Jesus e o Espírito Santo virá e fará morada em nós. No versículo 23, eu queria chamar a atenção para isso, porque é um ponto assim crucial, importantíssimo, que nós veremos aqui no capítulo 15. E aí Jesus e os discípulos saem do local em que eles estavam ali, do cenáculo, e eles vão a outro local. E aí é importante, de novo, deixar claro que Judas já não estava mais com eles. A gente viu isso lá no capítulo 13, no versículo 30. Tá? Vamos já acompanhar lá o capítulo 13 de João? Capítulo 13, o versículo 30, só para a gente entender que no momento da ceia Judas estava ali. Jesus lava os pés de Judas também, assim como dos outros discípulos, mas aí quando eles acabam ali de ceiar, Judas já não está mais entre eles no momento em que Jesus começa a dar as instruções para os discípulos. Então, João, capítulo 13, versículo 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, Judas já não estava com Jesus e os outros discípulos. Isso também é importante a gente ressaltar. E aí agora sim a gente entra no capítulo 15, sabendo de tudo isso que já aconteceu com Jesus e os discípulos, a gente entra no capítulo 15. O capítulo 15, ele inicia com Jesus afirmando: eu sou a videira verdadeira. E é interessante a gente perceber aqui que se ele fala, eu sou a videira verdadeira, é porque existe então uma videira que não é a verdadeira. Uma videira que é falsa. E é interessante a gente perceber isso aqui. Um outro ponto também
é que a gente está vendo durante o livro todo de João as autodesignações de Jesus. Essa é a 7ª autodesignação de Jesus. A primeira, que está lá no capítulo 6, ele vai falar, eu sou o pão da vida. A segunda, que está lá no capítulo 8, ele vai falar, eu sou a luz do mundo. E a terceira, que está lá no capítulo 10, ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. E a outra, que está lá no capítulo 10, também ele fala, eu sou o bom pastor. E também, no capítulo 11, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa aqui é a 7ª autodesignação de Jesus, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Lembrando que o eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus que a gente vê lá no Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente. Então é importante a gente relembrar isso também, porque Jesus acaba fazendo a aplicação desse nome a si mesmo. Então é importante a gente também relembrar isso. E lembrem que foi também essa questão de se autodesignar, eu sou, que gerou toda uma questão ali no meio dos judeus. Como assim? Esse homem surge e fala, eu sou, assim como Deus falou a Moisés na sarça ardente. Eles não estavam conseguindo compreender isso. Eles entendiam que ele estava se equiparando a Deus. Então é importante a gente relembrar isso também. É interessante também a gente relembrar que o eu sou indica o estado permanente de Deus. E Jesus estava dizendo, eu também estou assim num estado permanente. Eu sou a presença manifesta. Então é importante a gente relembrar isso. Ok? Relembrando isso, então a gente volta a falar da questão da videira verdadeira. Se Jesus é a videira verdadeira, quem é a videira que não é verdadeira? E é interessante a gente relembrar que no Antigo Testamento a questão do significado da videira. Muitas vezes ele foi utilizado no Antigo Testamento associando ao povo de Israel, como um simbolismo ali do povo de Israel. Porém, sempre que Israel é referido sobre essa figura, mostra-se o fracasso da videira em produzir bom fruto. O povo de Israel ali, simbolizando essa videira, ela não estava gerando bons frutos. E aí eu quero deixar algumas referências para que vocês também possam buscar depois e ler sobre essa questão de Israel sendo simbolizado como a videira. Está lá em Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Também vocês podem procurar em Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Também em Ezequiel, capítulo 15, versículo 18. E tem outros também, outras referências, mas vocês podem procurar essas 3 referências que também vocês vão conseguir compreender bem essa questão de Israel sendo simbolizado como uma videira. Só que essa videira não gerava bons frutos. Então é um ponto crucial que a gente tem que perceber aqui também. E aí eu queria ler uma dessas referências que eu acabei de falar para vocês, que é Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Diz assim, agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. Versículo 4. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Versículo 5. Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Versículo 6. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. Versículo 7. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Então a gente pode perceber aqui nesse momento Israel sendo representado como esse vinhedo. Porém, esse vinhedo não gerou bons frutos.
Deus estava esperando ali que essa vinheda gerasse uvas doces, mas gerou uvas amargas. E no final ele revela então, ele fala qual é essa analogia. É a nação de Israel que é esse vinhedo. Porém, esse vinhedo não produziu justiça, esse vinhedo não produziu retidão, produziu o inverso disso tudo. Então a gente vê aqui uma das referências que vai falar de Israel como a videira. Só que essa videira não gerava bons frutos, não era o que Deus esperava. Então, Jesus surge aí no capítulo 15, versículo 1, falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus se apresenta então como essa videira verdadeira que dá bons frutos. E é interessante a gente perceber o quanto que Jesus, Deus, eles são didáticos conosco. Por quê? Ele sempre ilustra o nosso relacionamento com Ele de uma forma que possamos compreender com figuras que são indissociáveis. Como assim? Pastor e as ovelhas são figuras indissociáveis. As ovelhas precisam do pastor. A cabeça e o corpo precisa da cabeça, a cabeça precisa do corpo. O noivo e a noiva. O fundamento e o edifício. Então são figuras que são indissociáveis. Jesus sempre querendo nos mostrar ali, olha, como que eu comparo. São coisas que são indissociáveis, que não podem se separar. E aí agora ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então ele está falando assim, são figuras indissociáveis. Vocês não podem viver sem a videira verdadeira. Então a ilustração que Jesus usa, ele é a videira, nós somos os ramos e Deus é o agricultor. E aí então podemos acompanhar aqui João capítulo 15, versículo 1, vamos ler desde o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então olha só, ele está falando aqui de dois tipos de ramos, tá? Aqueles que dão frutos e aqueles que não dão frutos. E aí que ele fala, ele é bem claro, aqueles que dão frutos ele poda para dar mais frutos. No entanto, aqueles que não dão frutos, ele corta e lança fora. Então ele traz dois tipos de ramos. E nós vamos ver aqui nessa lição de hoje a diferença entre esses dois tipos de ramos. Nós vamos começar vendo primeiro os que geram frutos. O que é que ele fala a respeito dos que geram frutos? Vamos ler o versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, qual é o segredo para dar fruto? Ele é bem claro aqui. Está conectado à videira. E se Cristo é a videira, nós devemos permanecer nele. O segredo para gerar frutos é estar conectado em Cristo, é permanecer em Cristo. No entanto, surge uma outra pergunta. Como permanecer conectado em Cristo? Como permanecer íntimo de Cristo? Essa é a pergunta. Buscando se relacionar com Ele. Aí surge uma outra pergunta. E como devemos nos relacionar com Ele? Como devemos buscar essa intimidade com Cristo para que a gente possa gerar frutos, para que a gente possa ser esse ramo que gera frutos, tendo uma vida devocional com Ele. Uma vida de devoção a Ele. E eu gosto sempre de explicar que há uma diferença. Eu estou falando de vida devocional. Eu não estou falando daquele momento, do seu devocional com Cristo. Eu estou falando de uma vida devocional. Uma vida de devoção a Ele. Então, o que isso significa? Uma vida devocional vai além da leitura da palavra, de orações e louvores naquele determinado tempo de manhã ou então à noite. Não, a vida devocional é não esperar um ambiente preparado para estar conectado com Cristo. Mas é viver em todos os lugares ligado a Ele. Porque é muito fácil a gente conseguir estar conectado com Cristo quando a gente está com o ambiente preparado.
Quando a gente está de manhã na nossa casa com a nossa Bíblia, e aí a gente coloca louvores e a gente ora, aquele ambiente está preparado para eu estar conectado com Cristo. Mas quando eu saio dali, eu tenho que permanecer conectado a Ele, independente do ambiente onde eu esteja. E isso é uma vida devocional. É não só estar num ambiente preparado e estar conectado com Deus, mas eu estar em todos os ambientes e estar conectado com Deus. Então Deus, Ele requer de nós, primeiro, um relacionamento com Ele. Depois o serviço na obra. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você mais do que as suas obras. É por isso que nós somos salvos não por obras, mas por graça. Ele quer um relacionamento antes de qualquer coisa. As obras são consequências do nosso relacionamento com Ele. E esse é um ponto-chave aqui, de como gerar frutos. A primeira coisa de todas é ter um relacionamento com Cristo, uma vida devocional com Ele. E é sempre buscar estar conectado com Ele, independente de qualquer ambiente que nós estejamos. É o primeiro ponto. Então, permanecer significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, seus pensamentos e desejos. O relacionamento com Cristo é que gera em nós bons frutos. Não por causa de nós, mas porque estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. É apenas o relacionamento com Ele que vai gerar bons frutos. E aí, continuando, no versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem Cristo, nós não podemos fazer coisa alguma. Somente permanecendo em Cristo é que nós podemos fazer algo. E é interessante porque a gente retoma o que ele diz lá no capítulo 14. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz, mas para isso eu preciso estar conectado na videira que é Cristo Jesus. Então, esse é um ponto crucial. E o versículo 6, então, ele vai entrar agora e vai falar daqueles que não geram frutos. Mas antes da gente falar desses que não geram frutos, eu quero voltar lá ainda no início, que ele vai falar sobre a questão de podar para gerar mais frutos, que está lá no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, isso é interessante. Para que a gente gere mais frutos, é necessário também que Ele nos pode. E aí, os que geram frutos, então, são ramos perfeitos? Não. Alguns brotos ruins e folhagens vão impedir que o ramo frutifique mais. Aí, o agricultor deve podar. Nisso, somos amadurecidos para gerar mais frutos. E assim, é interessante a gente perceber isso, porque aqueles que geram frutos significa que eles são perfeitos? Não significa que eles são perfeitos, mas vão surgir oportunidades para que a gente possa amadurecer a nossa fé. Nós seremos provados para que nós possamos amadurecer a nossa fé. E por que nós somos provados para amadurecer a nossa fé? Para gerar mais frutos para Cristo. E a palavra dele que está falando a respeito disso. Para gerar mais frutos é necessário ser podado. E aí seremos reconhecidos como seus discípulos por gerar muito frutos. Isso é interessante. Então, aqueles que geram frutos, eles devem ser podados para gerar mais frutos. Então, nós também seremos podados para gerar mais frutos. E aí nós entramos, então, no contraste. Nós temos aqueles ramos que geram muitos frutos e nós também temos aqueles ramos que não geram fruto algum. E aí nós vamos continuar lendo aqui no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedido.
Então, só voltando aqui para o que a gente acabou de ler, ele está falando aqui que aquele que não permanecer nele será como o ramo que é jogado fora e seca, e é queimado, e é lançado no fogo. Os que não geram frutos não estão ligados a Cristo, por isso são lançados fora. Não são reconhecidos como ramos frutíferos, porque não buscam nutrientes na videira, que é Cristo. São pessoas que querem encontrar vida em outros lugares, que não seja a fonte de águas vivas, que é Cristo. Sozinho, um ramo é frágil, é infrutífero, é imprestável, servindo apenas para ser queimado. O ramo sozinho não é capaz de gerar vida. O ramo sozinho, ele não é capaz de gerar a própria vida, muito menos gerar frutos. E é interessante porque aí a gente retorna para a figuração lá de Israel como videira. Por quê? O que Deus esperava? Esperava colher justiça, mas ele encontrou opressão. Ele esperava colher de Israel retidão, mas ao contrário disso, ele encontrou gritos de angústia. Então, sozinhos, eles geraram morte, eles não geraram vida. Não estando conectados com Deus, eles não geraram vida, eles geraram morte. E aí a gente volta agora para o Novo Testamento e como exemplo a gente pode trazer os fariseus. Eles não estavam conectados a Deus. Eles achavam que estavam conectados a Deus, mas a gente percebe que eles não estavam gerando frutos. Eles estavam gerando morte, opressão no meio do povo. Cargas pesadas no meio do povo, porque eles não estavam conectados à videira verdadeira. Isso é um ponto importante. Então, aquele ramo que gera frutos, Deus poda para gerar mais frutos, mas aqueles que não geram frutos, ele é lançado fora. E é interessante a gente perceber isso, mas por que ele é lançado fora? Porque ele não serve, ele não tem utilidade alguma. Se é um ramo que não está dando frutos, ele não tem utilidade alguma. E é interessante porque esse ramo ele não serve para fazer nenhuma outra coisa, nenhum outro objeto de madeira ali, não. Ele não serve para nada. Um ramo, a única utilidade dele seria para frutificar. Ele não serve para ser uma outra coisa. E por isso que ele é lançado fora. Nós, enquanto ramos que frutificamos, nós servimos para gerar vida. Estando conectados com Cristo, nós geramos vida. E é interessante, então, a gente ver essa diferença. E aí nós voltamos, então, eu queria ler o versículo 7. O versículo 7 está ligado àqueles ramos que frutificam. Olha o que diz o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha só. Como Cristo é bondoso e amoroso conosco. Ele está falando aqui que o que a gente pedir será concedido. Se nós estamos conectados com Ele, o que nós pedirmos a Ele será concedido. É a palavra de Deus que está falando isso a respeito de nós. E aí, por que, Deus, assim, Ele está falando isso para a gente? Jesus está falando isso para a gente. Olha, o que vocês pedirem será concedido. Por que tanta confiança, assim? Porque se nós estamos conectados com Cristo, o que a gente pedir virá diretamente do coração de Deus, do coração de Cristo. Porque nós estamos conectados, nós estamos na mesma perspectiva, nós estamos na mesma visão de Cristo. E o que a gente pedir vai estar na mesma perspectiva, na mesma visão de Cristo. E é por isso que ele fala, o que vocês pedirem, eu concederei. É Cristo falando isso a respeito de nós. Que coisa interessante. E aí, a gente termina aqui essa parte de perceber esse contraste entre os ramos que dão fruto e os ramos que não dão frutos. E aí nós entramos agora no versículo 9. Vamos ler o versículo 9? Diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço.
Versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Versículo 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Versículo 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, essa parte é muito interessante, porque ele vai falar da nossa amizade com Cristo. E é um ponto muito lindo aqui que Jesus fala. Porque quando nós estamos intimamente ligados com Cristo, nos tornamos amigos dele. Ele passa então a revelar os propósitos do Pai para nós. Ele passa a confiar as coisas a nós. E é isso aqui que ele está falando aqui. Olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Ao contrário disso, vocês sabem. Eu tenho revelado a vocês os propósitos do Pai. Então, quando nós nos tornamos amigos de Deus, Ele revela os propósitos do Pai a nós. Ele confia as coisas a nós. É o que Ele está dizendo aqui para os discípulos. Então, por isso a importância de nós buscarmos essa intimidade, essa conexão com Cristo Jesus, porque Ele revela os propósitos. E aí, passamos a ter as mesmas práticas que Ele. Isso é interessante, que Ele vai falar aqui também, nos versículos que nós lemos. Olha só, se vocês obedecerem aos meus, versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, olha só, se nós obedecemos os mandamentos de Cristo, nós permaneceremos no amor dele, assim como ele permaneceu no amor do Pai, porque ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. E nós também temos que cumprir a vontade do Pai, para permanecer no amor dele. Versículo 11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós só seremos verdadeiramente alegres com Cristo Jesus. Porque ele está falando aqui, ó, a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa com Cristo Jesus. Versículo 12, o meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele está falando aqui, olha, eu vou entregar a minha vida não só por vocês, mas por toda a humanidade. E eu quero que vocês sigam na mesma prática. A mesma prática, tudo que eu fiz aqui, eu quero que vocês sigam. Eu quero que vocês amem as pessoas. Eu quero que vocês doem tempo para as pessoas, que vocês doem recursos às pessoas. Eu quero que vocês olhem com os meus olhos. Nós devemos olhar com o olhar de Cristo para as pessoas. É porque às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente vê a pessoa e a gente começa a fazer vários julgamentos a respeito daquela pessoa, mas a gente deve pedir a Deus que nós possamos enxergar as pessoas com o olhar de Cristo, porque o olhar de Cristo ele já enxerga além. Jesus, por exemplo, estava enxergando além quem Pedro seria. Talvez a gente ainda julga Pedro. Quando a gente lê a história de Pedro, a gente ainda julga. Como assim Pedro negou Jesus? Ele ficou 3 anos com Cristo, ele viu os milagres acontecerem. Pedro falou que ia morrer no lugar dele se fosse necessário, que ele seria preso no lugar dele se fosse necessário. E agora Pedro está negando a Cristo. Às vezes a gente fala assim, se fosse eu no lugar de Pedro, eu não faria isso. A gente acaba até julgando. Mas na verdade a gente deve olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Porque o olhar de Cristo vai além, ele enxerga o futuro. E aí nós temos que pedir também a Deus, Senhor, que nós possamos enxergar com os teus olhos as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Para que a gente possa enxergar além do que aquela pessoa está naquele momento. Porque Cristo, porque Deus, Ele é fiel. Ele pode mudar as situações, Ele pode mudar as pessoas.
Então é importante a gente ter as mesmas práticas que Cristo teve. Tanto é que ele fala aqui, olha, ame-se uns aos outros como eu os amei. E como eu os amei, entreguei a minha própria vida em favor de vocês. Então que nós possamos também doar a nossa vida, doar o nosso tempo, tudo que nós temos, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, que a gente possa investir no reino dele. Porque a palavra dele diz isso a respeito de nós. Se nós verdadeiramente somos amigos de Cristo, nós usamos tudo que nós temos, tudo que ele tem entregado em nossas mãos para o reino dele. Amém? E aí nós chegamos no outro ponto. Ele fala aqui sobre amizade com Cristo. Nós temos uma amizade com Cristo, então nós vivemos na mesma prática que Cristo. O Senhor tem confiado coisas em nossas mãos. Ele tem revelado os propósitos do Pai para nós. E isso é maravilhoso. Só que aí tem um outro lado. Qual é o outro lado? Quando nós nos tornamos amigos de Cristo, nós nos tornamos inimigos do mundo. E aí a gente vai ler o restante dos versículos. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Então, olha só. Se o mundo me odiou e vocês são meus amigos, como consequência, vocês também serão odiados. Versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então Cristo nos escolheu. Cristo já havia escolhido aqueles discípulos. Versículo 20. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Então vejam só. Jesus está falando aqui, se eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Às vezes a gente não quer. A gente não quer essas consequências, a gente não quer perseguição. No entanto, é a palavra dele que está falando aqui. Se ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Versículo 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Versículo 22. E olha, é interessante, só antes da gente ler o versículo 22, é interessante a gente perceber aqui, por que eles tratarão vocês dessa maneira? Por causa do nome de Cristo. Mas por quê? Porque eles não conhecem quem enviou a Cristo, ou seja, Deus. É por isso. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Isso aqui ele está se referindo aos judeus, tá? Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Versículo 23. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Versículo 25. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então aqui a gente vê João falando, a respeito, Jesus no caso aqui no livro de João, falando a respeito das perseguições, do mundo nos odiar, porque também eles odiaram a Cristo. E é interessante porque a gente vê também nos outros livros do Novo Testamento falando a respeito disso. Por exemplo, em Tiago, diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E João também, ele fala, que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como consequência de sermos amigos de Cristo, acabamos nos tornando inimigos do mundo. Porque passamos a viver e a praticar as mesmas coisas que ele fez. E eu queria ler aqui com vocês Mateus capítulo 5, versículo 10 até o 12, que vai falar a respeito das perseguições, que nós devemos nos alegrar em meio às perseguições, porque se nós estamos sendo perseguidos, isso é um indício que nós estamos conectados com Cristo.
Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12, alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, é Jesus falando aqui, que nós somos bem-aventurados. E que se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos sendo caluniados, se nós estamos sendo insultados, nós devemos nos alegrar com isso. Eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus diz isso a respeito de nós. Que nós devemos nos alegrar, porque grande é a recompensa. Porque se isso aconteceu com os profetas que viveram antes de nós, quem somos nós para também não querer passar por isso? E a palavra que diz sobre isso aqui. Nós devemos nos alegrar. Isso quer dizer que é um indício, como eu disse, é um indício de que nós estamos conectados, que nós estamos permanecendo em Cristo. E é interessante a gente perceber isso, porque a gente muda a nossa visão, a gente muda a nossa perspectiva. A gente já vê as tribulações, os momentos de angústia que nós estamos vivendo como um momento de alegria. Porque a palavra está falando sobre isso a respeito de nós. A gente vê Paulo, por exemplo, quando o navio dele naufragou. Paulo poderia falar, mas... Ou a gente pode pensar, nossa, Paulo estava conectado com Cristo. Ele estava permanecendo em Cristo. Ele estava trabalhando para o reino de Deus. Mas por que aconteceu isso? Por que teve que naufragar o navio? Por que ele teve que parar numa ilha? E a gente vê, então, os propósitos de Cristo agindo ali em Paulo, porque ele parou lá e a gente viu que ele foi ferido, né, por uma serpente ali. E, através disso, ele evangelizou aquelas pessoas daquela ilha. E a palavra diz que as pessoas aceitaram a Cristo. Então era necessário que acontecesse aquele momento, que talvez fosse um momento de tribulação ali, um momento de provação, para que outras pessoas pudessem conhecer a Cristo através de Paulo. Então talvez esses momentos de tribulação, de angústia que nós passamos, também sejam momentos para que Cristo age através de nós, para que pessoas também venham reconhecer a Cristo através de nós. Então, nessa manhã, para a gente concluir, o que Jesus nos revela no capítulo 15 é que permanecer nele significa ligar-se intimamente com ele. Essa intimidade gerará em nós frutos, assim também como perseguições. Então isso é importante a gente perceber, nós vamos gerar frutos. Pessoas serão rendidas a Cristo através de nós, através do nosso testemunho, através do serviço que nós faremos no reino dele. Mas, como consequência também, nós seremos perseguidos. É a palavra dele que diz a respeito disso. Porém, estaremos alegres em Cristo. Mesmo por meio das perseguições, nós estaremos alegres em Cristo, porque isso será a evidência de que somos verdadeiramente seus discípulos. E aí a gente volta então para o nosso versículo-chave aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós devemos permanecer nele para que nós possamos gerar frutos, porque sem ele nada a gente pode fazer. Amém, irmãos? Então que nós possamos ficar com essa palavra nessa manhã. E antes de terminar, eu queria fazer uma oração com você. Que nós possamos pedir a Cristo, que nós possamos permanecer nele, que é a videira verdadeira. Que nós possamos ser esses ramos que geram frutos, esses ramos que geram vida. E que nós possamos estar intimamente ligados a Cristo. Então eu quero que você faça essa oração proposital a Cristo,
sobre isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos por essa palavra ministrada aos nossos corações. Pai, nós queremos ser esses ramos que geram vida, nós queremos ser esses ramos que frutificam, Pai, que nós possamos estar ligados em Ti, que nós possamos permanecer em Ti, Pai, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, que nós possamos nos alegrar com isso, porque isso é uma evidência de que nós estamos conectados contigo, Pai. Pai, nos fortalece em meio à caminhada, Pai, que nós possamos enxergar com os Teus olhos as pessoas, que nós possamos amar as pessoas assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor entregou a sua vida em favor de muitos, Pai, que nós possamos ter as mesmas práticas que o Senhor teve, Pai. Nos ensina, nos capacita, nos revigora, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos, e eu agradeço a oportunidade.